Ô, padre, vamos falar de sínodo, que a Vamos igreja falar está de sínodo. vivendo esse momento especial. Nós estamos aí na segunda sessão da 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos. E ontem, a igreja continuou aí o seu processo para a vivência do segundo passo do Sínodo dos Bispos. Momento em que se tem a avaliação das escutas realizadas localmente pelos bispos de todo o mundo. E hoje nós vamos aprofundar aqui no Pai Passa na Frente esse momento tão importante para a igreja com o professor Guto Josman, que é historiador e doutor em ciências da religião. Isso? E, inclusive, uma curiosidade, o professor Guto foi meu professor no curso de teologia. Verdade? Será que ele lembra do senhor, não padre? sei se ele vai lembrar de mim. Boa tarde, professor Guto. Tudo jóia? Boa tarde, como é que você está? Claro que eu lembro, dei aula para você em 2018. Isso, 2018, Olha, história lembrou. da igreja. Seja bem-vindo, professor Guto. Um abraço a vocês, Caís, a você. Claro que a gente não esquece as crias da gente, não. Olha, que lindo. Olha, professor, só não fala se eu fui um bom ou mau aluno, mas enfim. Não, normalmente vocês redentoristas são brilhantes. Obrigado, professor. Olha, o prazer é nosso receber o senhor aqui, que participou e colaborou com esse processo, né? E a gente começa perguntando para o senhor, professor Guto, qual a importância do Sínodo dos Bispos na atualidade? É interessante que o Papa Francisco ele tem dito muito sobre a questão de aprender a ser uma igreja sinodal. Nós vivemos aí praticamente 2000 anos de história em que nós fomos perdendo aos poucos essa noção de ser uma igreja que discute os seus problemas juntos, uma igreja de escuta. O Papa Francisco tem falado muito do silêncio no espírito. Então, esse sínodo é um dos mais importantes, esse é o 16º, né? É um dos mais importantes justamente porque ele quer rever uma prática eclesial. Ou seja, ele quer colocar no centro da igreja essa noção de que a igreja ela é guiada pelo Espírito Santo e todos nós batizados, nós somos corresponsáveis pela igreja. A igreja não é do bispo, a igreja não é do padre, a igreja não é do diácono. A igreja somos todos nós. Todos somos responsáveis por essa igreja. Na missa de abertura e hoje, especificamente na abertura dos trabalhos, o Papa Francisco tem dito, inclusive, o papel do bispo, que ele é um papel junto com o povo de Deus. Não é aquele príncipe, não é aquele senhor, mas é aquele que anda com o seu povo, aquele que orienta o seu povo. Então, na atualidade, é muito importante, a sua pergunta, porque é justamente essa igreja sinodal que quer escutar o Espírito Santo, para poder agir em missão, mudando as relações, como diz o documento, valorizando a cultura, como diz também o documento, Instrumento Laboro. Então, ou seja, é uma igreja que quer caminhar escutando, se responsabilizando por todas as ações. Todos nós somos corresponsáveis por essa igreja. O professor, e aí quando a gente realiza essa escuta, né, igual aí, o Papa Francisco, junto com todos que estão aí nesse sínodo como igreja, na escuta a gente entende as necessidades dessa igreja, por isso que é tão importante, não é, professor? Exatamente. Quando você está numa casa e que você escuta todos os membros da família, você entende os problemas dessa casa. O pai, a mãe, os filhos podem ter visões diferentes, mas os problemas influenciam a todos. Então, quando a gente fala de uma igreja que quer escutar, os problemas que acontecem com meu irmão também são os meus problemas. Então, ou seja, juntos a gente pode encontrar soluções, porque não somos nós que agimos, nós somos aí fruto desse Espírito Santo que guia essa igreja. Então, a escuta ela é muito importante. Então, a mudança dessa visão de uma igreja piramidal para uma igreja participativa, aqui em Goiânia nós temos um lema que eu acho belíssimo, desde a época aí antiga, que vem com Dom Fernando, depois Dom Antônio, que é a ideia de uma igreja comunhão e participação. Agora, vocês aí, os seus telespectadores, não é uma fórmula mágica, nós vamos ter que aprender a ser uma igreja sinodal. Nós vamos ter que aprender a ter responsabilidades e ser cobrados por essa responsabilidade. Não é um passe de mágica que a igreja vai se transformar do dia para a noite. Então, esse sínodo, ele é um início de um caminho que vai ser longo, mas necessário para uma igreja que quer viver, como diz o padre aí, na atualidade.
Professor Guto, nós sabemos que o senhor esteve em Roma e acompanhou um pouco mais de perto esse processo inicial da fase das escutas. Eu não sei se o senhor teve aí acesso através do documento Laboro ou escutando as partilhas ali com sacerdotes, religiosos e leigos que estavam ali, mas o que foi possível ver em termos de empolgação e também de sugestões nessa primeira fase, que foi a fase da escuta? Eu estive em Roma nessa primeira etapa que foi... Na primeira etapa, não, eu vou até me corrigir aqui, porque esse sínodo ele começou em 2021. Isso. Né? As comunidades locais foram escutadas, depois teve a fase que nós chamamos de nacional, depois teve a fase que nós chamamos de continental, até chegar, então, ali nos grupos que começaram a discutir. O entusiasmo em Roma é muito grande, né, por parte, não só em Roma, eu acredito que todos nós católicos estamos muito entusiasmados com esse sínodo, porque o Papa, uma coisa que ele exigiu muito nessa primeira, vamos dizer assim, nessa primeira fase dos trabalhos, foi que se escutasse o Espírito Santo. Para se discutir, não é para poder negar qualquer assunto que era levantado, era para se discutir sem medo. Sem medo. Inclusive, o Papa fez uma coisa muito interessante, que foi tentar barrar ao máximo a influência externa ao encontro, né, ao sínodo, porque poderia ter uma influência e uma pressão externa. Então, ou seja, essa fase da escuta teve coisas maravilhosas, discutidas. Se discutiu a questão do diaconato feminino, está se discutindo ainda essa questão, a questão das relações homoafetivas e outras coisas, não só essas. O Papa tem uma preocupação muito grande com a questão dos imigrantes, essa é uma grande preocupação do Papa, uma preocupação muito grande com as pessoas que estão sendo abusadas, esse é outro problema, e a questão da guerra. Gente, nós estamos vivendo aí o estopim de várias guerras que ameaçam a humanidade. Então, esses 3 pontos aí são pontos que preocupam muito o Papa. A guerra, os abusos sexuais na igreja, principalmente, e também a questão aí dos imigrantes. Então, foi muito rico, né, esse primeiro momento. Essa síntese que foi feita foi muito rica. E se está discutindo ainda. Agora, é a questão de implementar. Então, a discussão agora vai ser de implementação, essa fase agora. O sínodo termina agora? Já foi dito, não, ele vai continuar sendo discutido. Por exemplo, agora não vai se discutir mais a questão do diaconato feminino. Tem um grupo específico para isso, que vai até o ano que vem nessa discussão. Então, ou seja, vários grupos começam a aparecer para ver essa implementação ou não, seguindo a voz do Espírito. Ô, professor, e aí, essa fase agora, ela tem alguma diferença das outras fases? Tem alguma diferença importante para que as pessoas saibam? Sim, a primeira questão agora nós temos etapas também muito mais claras, porque no primeiro momento foi se construindo o sínodo, né? O sínodo vai se construindo aos poucos. Agora as coisas estão mais claras na cabeça, principalmente do secretário-geral, do cardeal Mário. Uma das questões, por exemplo, os fóruns teológicos. Vão ter 4 fóruns teológicos a partir, então, aí do dia 16. Esses fóruns, antes eles estavam incluídos dentro do sínodo. Agora eles vão estar fora do sínodo e esses fóruns vão ajudar a pensar o sínodo, mas fora. É uma novidade. Uhum. No dia 21 de outubro, nós vamos ter também um grande encontro de oração ao Espírito Santo para que ilumine essa igreja. É outra novidade. No dia 1º, teve uma grande oração penitencial que encerrou aí os 2 dias de retiro, onde o Papa presidiu e pediu assim desculpas, né, pelos abusos, como eu falei, pelos abusos sexuais, pela questão do migrante, pela guerra, pelo machismo dentro da igreja, por várias questões. Então, assumindo o pecado de todos nós. O pecado não é da igreja específica, é de todos nós, porque todos nós somos igreja. Então, algumas novidades estão aparecendo assim. E esse sínodo vai ter mais momentos de oração. Então, agora é ouvir a voz do Espírito para que essas questões sejam implementadas. Aquilo que não foi implementado imediatamente, vão se formando grupos para que vão estudando e aprofundando esses momentos. Outra novidade, existiam 12 convites antes, né? Eram 12 convites fraternos a outras religiões. O Papa pediu que se estendesse para 16, ampliou-se essa questão. Então, são pequenas novidades, mas que vai ajudando a entender melhor esse sínodo.
Professor, todos ansiosos, né? Já que é uma etapa extremamente importante que agora vai se afunilando em termos de decisões. A gente sabe que a Assembleia dos Bispos, um sínodo, ele tem sim autonomia e muitas vezes ele traz decisões importantes para a igreja em relação à doutrina, ao magistério, à liturgia. Mas como este sínodo especificamente, que trata justamente de assuntos tão delicados, como o senhor acha que ele pode impactar na vida dos fiéis, sobretudo das nossas comunidades locais? Você falou uma coisa interessante aí, nenhum sínodo, nem esse, nem os demais, vão mudar a doutrina da igreja. A doutrina da igreja, já tem 2000 anos, é a nossa tradição. O Papa Francisco tem batido muito nisso. Quando hoje, no início dos trabalhos, ele diz que tem que mudar um pouco essa relação piramidal, ele até disse isso. Eu não estou dizendo que agora é a nossa vez. Antes era de vocês, agora é a nossa vez. Na verdade, não existe o eu sem o nós. Ele disse isso muito claro. Então, a doutrina ela não vai mudar. O que vai acontecer é que aquilo que já é possível, né, nós chamamos isso de adaptação da igreja dentro da história. Existem coisas na igreja que são imutáveis, né, e tem coisas que podem se mudar para adaptar a vida da igreja à história, mas sem mudar a doutrina da igreja. A doutrina da igreja não se muda, né, nessa questão de ensino. Por exemplo, o diaconato feminino ele já existia na igreja primitiva. Não é uma novidade. A igreja está criando, o Papa Francisco está criando uma novidade. Não. O diaconato feminino ele é presente desde os primeiros momentos da igreja. Foi uma instituição muito forte. A pergunta é cabível agora isso ou não? Então, ou seja, o que se está discutindo nesse sínodo é justamente como ser uma igreja. Essa é a grande questão, tá? Como ser uma igreja sinodal em missão. Como assumir a missão através da escuta, através da partilha, né? Através das novas relações. Então, é uma igreja que vai melhorando o seu ser igreja no mundo atual. O Papa tem muito medo dessa questão do rigorismo, vamos dizer assim, pseudo-doutrinal, que, vamos dizer assim, que engessa a igreja. Existem algumas pessoas na igreja que usam erroneamente a doutrina para engessar a igreja. Não é essa a ideia do sínodo. A ideia do sínodo é justamente adaptar onde melhor for possível para a missão, sem mudar a doutrina. Isso é muito importante. Ótimo. Ótimo, professor Guto, muito obrigado pela sua colaboração. Hoje o senhor já, em outros momentos, já compartilhou com a gente um pouco da sua experiência, já que o senhor participou dessa primeira parte, né, desse sínodo que começou lá em 2021 e, ao mesmo tempo, também fica aberta as portas para colaborar quando quiser em outros momentos aqui na TV Pai Eterno. Obrigado pela sua partilha, viu? O senhor vai conseguir contribuir com a gente uma vez por semana aí, ô professor? Quando precisar, Caíro. Ô, professor, fiquei sabendo que o senhor está no Brasil. Eu cheguei essa semana, eu fui lá fazer a defesa da tese, cheguei essa semana, cheguei ontem de ontem. Mas aí eu vou ficar disponível para a TV aí para ajudar vocês nessa reflexão sobre o sino. Um dia vem nos visitar aqui. Vem nos visitar aqui no santuário, viu, professor? Ah, sim. Agora vocês estão em casa, agora vocês estão no santuário, né? Que bacana. Isso é mesmo. Muito bacana. Um abraço. Muito obrigado, professor. Um abraço para o senhor. Vocês. Um abraço a todos. Um ótimo trabalho. E, quando puder, volte aqui para visitar as nossas casas redentoristas. Eu tenho certeza que todo aluno que passou pelo senhor não tem nada o que reclamar. E hoje, se a gente pode compartilhar um pouquinho com os fiéis, é fruto do seu esforço, da sua dedicação e do seu ótimo relacionamento como professor com a gente também, viu? Muito obrigado. Obrigado aí pelo carinho de todos vocês. Sempre. Deus abençoe, professor. Ô, padre, que alegria poder trazer pessoas assim, né, para compartilhar coisas tão importantes que a igreja está vivendo, né? Com todos que acompanham a TV. Com certeza. Como a gente sabe, o sínodo é esse momento especial. E, para mim, acho que uma das fases mais importantes não é das decisões, não é das reflexões, mas da escuta. E acho que a palavra sínodo, que significa caminhar juntos, ela é extremamente importante por causa disso, desse caminhar juntos. Nós crescemos como igreja na escuta atenta a todos, desde os grupos e suas minorias, desde as comunidades locais, como eu gosto de dizer, do chão de fábrica, do dia a dia da comunidade, até a alta hierarquia da igreja. E acho que o Papa Francisco tem insistido muito nisso e acho que é a postura mais correta. Não é possível ser igreja sem entender dos seus leigos, dos seus fiéis,
fiéis que estão nos lugares mais distantes e sofridos até os lugares de maior destaque. Nós somos um único corpo e é preciso saber onde esse corpo sofre, aonde esse corpo necessita de ajuda, aonde esse corpo precisa ser escutado em cada fiel. Por mais distante que esteja de Roma ou não, ali também está um cristão membro do corpo de Cristo.